Transtorno de personalidade borderline. Introdução. O transtorno de personalidade borderline, TPB, é uma condição psiquiátrica complexa caracterizada por um padrão persistente de instabilidade nos relacionamentos interpessoais, na autoimagem, nas emoções e por comportamentos impulsivos. Essa condição afeta significativamente a qualidade de vida dos indivíduos, muitas vezes levando a crises emocionais intensas, comportamentos autodestrutivos e dificuldades em manter relações saudáveis. O diagnóstico do TPB é baseado em critérios clínicos definidos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, quinta edição, revisão de texto, DSM-5-TR. E o tratamento geralmente envolve psicoterapia como base, com o uso ocasional de medicamentos para tratar sintomas ou condições comórbidas. Este texto explora a etiologia, os sinais e sintomas, o diagnóstico e as opções de tratamento do TPB, fornecendo uma visão abrangente para pacientes, familiares e profissionais de saúde. Com uma prevalência estimada em cerca de 2,7% na população geral dos Estados Unidos, mas podendo chegar a 5,9% em algumas estimativas, o TPB é uma condição relativamente comum, especialmente em contextos clínicos, onde até 20% dos pacientes internados por transtornos mentais podem apresentar o diagnóstico. Etiologia do transtorno de personalidade borderline. A origem do TPB é multifatorial, envolvendo uma combinação de fatores genéticos, ambientais e neurobiológicos. Embora as causas exatas não sejam completamente compreendidas, estudos sugerem que experiências traumáticas na infância, predisposições genéticas e disfunções em sistemas cerebrais regulatórios desempenham papéis significativos no desenvolvimento do transtorno. Fatores ambientais. Estresses durante a primeira infância são frequentemente associados ao TPB. Histórias de abuso físico ou sexual, negligência, separação prolongada de cuidador ou a perda de um dos pais são comuns entre indivíduos diagnosticados com transtorno. Esses eventos traumáticos podem afetar o desenvolvimento emocional, dificultando a formação de vínculos seguros e a regulação das emoções. Por exemplo, a ausência de um ambiente estável e acolhedor pode levar a dificuldades em lidar com o estresse e a uma maior sensibilidade à rejeição ou abandono. Fatores genéticos. Há evidências de que o TPB possui um componente hereditário. Parentes de primeiro grau de indivíduos com TPB têm uma probabilidade 5 vezes maior de desenvolver o transtorno em comparação com a população geral. Estudos de gêmeos sugerem que fatores genéticos contribuem para a vulnerabilidade a respostas patológicas ao estresse, embora nenhum gene específico tenha sido identificado como a causa direta do TPB. Essa predisposição genética pode interagir com fatores ambientais, amplificando o risco de desenvolvimento do transtorno. Fatores neurobiológicos. Alterações nos sistemas cerebrais e de neuropeptídeos, como os envolvidos na regulação emocional e na resposta ao estresse, também estão implicadas no TPB. Por exemplo, disfunções no eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HPA, que regula a resposta ao estresse, e anormalidades em neurotransmissores como a serotonina podem contribuir para a impulsividade e a instabilidade emocional. Contudo, essas alterações não estão presentes em todos os pacientes, sugerindo que o TPB é heterogêneo em sua apresentação neurobiológica. Sinais e sintomas do transtorno de personalidade borderline. Os sintomas do TPB são variados e impactam profundamente a vida dos indivíduos. Eles se manifestam em 4 áreas principais: instabilidade emocional, impulsividade, dificuldades nos relacionamentos interpessoais e problemas com a autoimagem. Instabilidade emocional. Pacientes com TPB frequentemente experimentam flutuações extremas de humor, como disforia intensa, irritabilidade ou ansiedade, que geralmente duram algumas horas e raramente mais de alguns dias. Essas alterações são frequentemente desencadeadas por estressores interpessoais, como medo de abandono ou rejeição. Por exemplo, um atraso de poucos minutos de um ente querido pode provocar pânico ou raiva intensa, refletindo a hipersensibilidade característica do transtorno. Impulsividade. A impulsividade no TPB pode se manifestar em comportamentos autodestrutivos, como automutilação, por exemplo, cortes ou queimaduras, tentativas ou ameaças suicidas, abuso de substâncias, compulsão alimentar, sexo inseguro ou gastos excessivos. Embora muitos desses comportamentos não tenham a intenção de acabar com a vida, o risco de suicídio é significativamente elevado,
com 8 a 10% dos pacientes com TPB morrendo por suicídio, uma taxa 40 vezes maior do que na população geral. Relacionamentos interpessoais. Os relacionamentos de indivíduos com TPB são frequentemente intensos e instáveis, alternando entre idealização e desvalorização. No início de um relacionamento, o paciente pode idealizar a outra pessoa, exigindo proximidade constante e compartilhamento intenso. No entanto, pequenas decepções ou percepção de negligência podem levar a uma mudança abrupta, resultando em desvalorização ou raiva. Esse padrão reflete um pensamento maniqueísta, em que as pessoas são vistas como completamente boas ou más, sem nuances. Autoimagem. A autoimagem no TPB é instável, com mudanças súbitas nos objetivos, valores, opiniões ou identidade. Os pacientes frequentemente se sentem vazios ou relatam um senso de não existência, especialmente quando estão sozinhos ou sem apoio emocional. Essa instabilidade pode levar a comportamentos autodestrutivos, como abandonar projetos ou relacionamentos promissores, muitas vezes como uma forma de autossabotagem. Outros sintomas. Em situações de estresse extremo, como medo de abandono, pacientes com TPB podem apresentar sintomas dissociativos, como sentir-se desconectado do próprio corpo, pensamentos paranoicos ou sintomas psicóticos transitórios, como alucinações. Esses sintomas geralmente são temporários e diminuem com o tempo, mas podem ser angustiantes. Diagnóstico do transtorno de personalidade borderline. O diagnóstico do TPB é clínico e baseado nos critérios estabelecidos pelo DSM-5-TR. Para receber o diagnóstico, o paciente deve apresentar um padrão persistente de instabilidade nos relacionamentos, na autoimagem e nas emoções, além de impulsividade acentuada, caracterizado por pelo menos 5 dos seguintes critérios: esforços desesperados para evitar o abandono, real ou imaginado, relacionamentos interpessoais intensos e instáveis, alternando entre idealização e desvalorização, autoimagem ou senso de identidade marcadamente instável, impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente prejudiciais, por exemplo, gastos, sexo, abuso de substâncias, direção imprudente, comportamentos, gestos ou ameaças suicidas repetitivos ou automutilação, instabilidade afetiva devido a uma reatividade marcante do humor, por exemplo, disforia, irritabilidade, ansiedade, sentimentos crônicos de vazio, raiva intensa ou dificuldade em controlar a raiva, ideação paranoide transitória relacionada ao estresse ou sintomas dissociativos graves. Os sintomas devem ter início na adolescência ou no início da idade adulta e estar presentes em vários contextos. Além disso, o diagnóstico requer a exclusão de outras condições que possam explicar os sintomas, como transtornos por uso de substâncias ou transtornos do humor. Diagnóstico diferencial. O TPB pode ser confundido com outras condições devido à sobreposição de sintomas. Alguns dos principais diagnósticos diferenciais incluem transtorno bipolar. Diferentemente do TPB, o transtorno bipolar apresenta episódios de humor mais sustentados, dias a semanas, e menos reativos a estressores interpessoais. Alterações de energia e atividade também são mais proeminentes no transtorno bipolar. Outros transtornos de personalidade, transtornos como o histriônico ou narcisista, podem compartilhar características como busca de atenção, mas o TPB é marcado por sentimentos de vazio e autoimagem negativa. Transtornos depressivos e de ansiedade, embora a comorbidade seja comum, a instabilidade afetiva, a sensibilidade à rejeição e a instabilidade nos relacionamentos são mais características do TPB. Transtorno de estresse pós-traumático, TEPT é caracterizado por sintomas relacionados à reexperiência de traumas, enquanto o TPB apresenta maior instabilidade emocional e relacional. Tratamento do transtorno de personalidade borderline. O tratamento do TPB é centrado na psicoterapia, que é considerada a intervenção mais eficaz para abordar os sintomas centrais do transtorno. Medicamentos podem ser usados para tratar condições comórbidas, mas seu uso é geralmente limitado e deve ser cuidadosamente monitorado. Psicoterapia. A psicoterapia é a pedra angular do tratamento do TPB, com várias abordagens mostrando eficácia na redução de comportamentos suicidas, melhora da depressão e aumento da funcionalidade. As principais modalidades incluem terapia comportamental dialética, TCD, desenvolvida especificamente para o TPB,
A TCD combina sessões individuais e em grupo, com terapeutas disponíveis para suporte em momentos de crise. A TCD foca na regulação emocional, tolerância ao sofrimento, habilidades interpessoais, atenção plena, mindfulness. Estudos demonstram que a TCD é eficaz na redução de comportamentos suicidas e automutilação, sistemas de treinamento para previsibilidade emocional e resolução de problemas, STEPS. O STEPS é um programa de 20 semanas que ensina aos pacientes habilidades para gerenciar emoções, desafiar pensamentos negativos e construir uma rede de apoio. Ele enfatiza a psicoeducação e a colaboração com amigos, familiares e profissionais de saúde para prevenir crises. Tratamento baseado em mentalização também. O também ajuda os pacientes a compreender seus próprios estados emocionais e os dos outros, promovendo empatia e regulação emocional. Essa abordagem é particularmente útil para melhorar os relacionamentos interpessoais e reduzir a impulsividade. Psicoterapia focada na transferência, PFT. A PFT explora a relação terapêutica para ajudar os pacientes a identificar e corrigir imagens distorcidas de si mesmos e dos outros. O terapeuta utiliza interações em tempo real para promover um senso mais estável de identidade. Terapia focada em esquema, TFE. A TFE combina elementos da terapia cognitivo-comportamental, teoria do apego e conceitos psicodinâmicos para abordar padrões mal adaptativos de pensamento e comportamento. O objetivo é substituir esses padrões por alternativas mais saudáveis, com ênfase na relação terapêutica. Bom tratamento psiquiátrico. Essa abordagem, usada por clínicos gerais, combina terapia individual semanal, psicoeducação e, às vezes, medicamentos. Ela foca nas reações do paciente aos estressores interpessoais e é acessível para profissionais sem treinamento especializado. Psicoterapia de apoio. A psicoterapia de apoio busca estabelecer um relacionamento empático e encorajador, ajudando os pacientes a desenvolver mecanismos de defesa saudáveis e melhorar os relacionamentos. Medicamentos. Os medicamentos não são eficazes para tratar os sintomas centrais do TPB, mas podem ser usados para condições comórbidas, como depressão ou ansiedade. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, ISS, são frequentemente prescritos devido à sua segurança, mas sua eficácia no TPB é limitada. Outros medicamentos incluem estabilizadores de humor, para labilidade emocional, depressão ou impulsividade, antipsicóticos atípicos, para ansiedade, raiva ou sintomas cognitivos transitórios, benzodiazepinas e estimulantes, geralmente evitados devido ao risco de dependência e desinibição. O uso de medicamentos deve ser cauteloso, com monitoramento rigoroso para evitar abuso ou efeitos adversos. Comorbidades e desafios. O TPB frequentemente coexiste com outros transtornos, como transtornos do humor, transtorno de sintomas somáticos, transtornos por uso de substâncias e transtorno de jogo. Essas comorbidades complicam o diagnóstico e o tratamento, exigindo uma abordagem integrada que aborde todas as condições simultaneamente. Por exemplo, o tratamento de um transtorno depressivo maior pode melhorar os sintomas emocionais, mas não necessariamente a instabilidade relacional do TPB. Outro desafio é o estigma associado ao TPB, tanto na sociedade quanto entre profissionais de saúde. Pacientes com TPB muitas vezes são percebidos como manipuladores ou difíceis, o que pode dificultar o acesso a cuidado de qualidade. A psicoeducação, tanto para pacientes quanto para profissionais, é essencial para combater esse estigma e promover uma abordagem empática. Prognóstico. O prognóstico do TPB varia. Com tratamento adequado, muitos pacientes experimentam uma redução significativa nos sintomas, particularmente em comportamentos suicidas e automutilação. No entanto, a recuperação funcional, como manter empregos ou relacionamentos estáveis, pode ser mais lenta. Estudos longitudinais indicam que os sintomas dissociativos impulsivos tendem a diminuir com o tempo, mas a instabilidade emocional e os problemas interpessoais podem persistir. Fatores como acesso à psicoterapia de qualidade, apoio social e adesão ao tratamento estão associados a melhores resultados. Por outro lado, comorbidades não tratadas, abuso de substâncias ou falta de suporte podem piorar o prognóstico. Conclusão. O transtorno de personalidade borderline é uma condição desafiadora, mas tratável, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Caracterizado por instabilidade emocional,
impulsividade e dificuldades nos relacionamentos, o TPB exige uma abordagem de tratamento centrada na psicoterapia, com opções como a terapia comportamental dialética, o tratamento baseado em mentalização e a terapia focada em esquema mostrando resultados promissores. Medicamentos podem desempenhar um papel complementar, mas seu uso deve ser limitado e direcionado a condições comórbidas. A compreensão da etiologia multifatorial do TPB, incluindo fatores genéticos, ambientais e neurobiológicos, é crucial para o desenvolvimento de intervenções eficazes. Além disso, combater o estigma e promover a psicoeducação são passos essenciais para melhorar o acesso ao tratamento e a qualidade de vida dos pacientes. Com o suporte adequado, muitos indivíduos com TPB podem alcançar maior estabilidade emocional, relacionamentos mais saudáveis e uma vida mais plena.